Olá! A cada dia a sociedade convive mais com famílias chamadas de diferentes. Pais separados, famílias monoparentais, madrastas, padrastos, avós, filhos de casamentos diferentes convivendo como irmãos e famílias homoafetivas. No Cidadania, que começa agora, nós vamos conversar sobre novas configurações familiares e especialmente sobre as famílias formadas por casais gays e o reconhecimento dos direitos dessas famílias. O direito de gerar filhos, de adotar crianças, de registrar seus filhos como seus. O direito a respeito em escolas, hospitais, cartórios e espaços públicos. Nossas convidadas são a dramaturga e produtora cultural Laura Castro e a empresária, produtora de orgânicos Cristina Lerosa. Elas vieram ao Senado participar de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Olá, eu queria inicialmente que a gente apresentasse, que vocês se apresentassem um pouco, contassem um pouco a experiência de vocês, o que trouxe vocês ao Senado para participar de uma audiência pública sobre novas configurações familiares. Bom, eu, para começar, tenho uma família homoafetiva, né? Eu estou com a Marta há 14 anos. Em 2008, a gente assinou um contrato particular de união civil, porque ainda não era possível nem o casamento, nem a união civil estava em cartório, mas já com o intuito de constituir uma família. E em 2010 chegou nossa primeira filha, Rosa, que foi gerada pela Marta com doador anônimo e inseminação artificial. Na verdade, a gente sempre sonhou ela queria passar pela experiência da barriga, eu também tinha esse desejo, e a gente ainda queria adotar uma criança. Isso é uma coisa, um sonho, independente da relação que eu tivesse, eu gostaria de adotar uma criança. E como, na verdade, a gente tinha uma desinformação enorme do que a gente podia fazer ou não, na verdade, a gente não sabia como a gente podia constituir nossa família, a gente foi seguindo todas as possibilidades. A gente foi ao médico, eu fiz exames, ela também, e a gente se habilitou para adoção. E hoje chegou todo mundo, quer dizer, em 2010 chegou a Rosa, e em 2012 nasceu o José, que eu gerei, e através de fertilização in vitro e também doador anônimo. E também em 2012, quase junto com o José, chegou a Clarissa pela via da adoção. Então, nós temos hoje 3 filhos, e todos registrados em nosso nome, que... Todos registrados nos nomes das duas? Das duas, isso. O que para nós foi, sem dúvida, uma grande vitória, né? A gente está falando aqui, que se eu falar demais você me avisa, mas a gente está falando aqui que, não, o ideal seria chegar no cartório e registrar. Sem sombra de dúvida, eu fiquei muito aflita até que o registro da Rosa, por exemplo, que foi a primeira, saísse em meu nome, porque a Marta que gerou. Foi um ano de espera e foi um ano muito angustiante para mim que ela não tivesse esses direitos. Mas, ao mesmo tempo, eu já achei maravilhoso que era possível, porque antes de tê-la, eu achava que talvez fosse impossível. Ela não ia deixar de ser minha filha e poderia passar uma vida inteira sem isso. E sem o reconhecimento? Sem o reconhecimento da minha maternidade. E, de fato, é tudo muito recente. Quer dizer, a doutora Maria Berenice falou que em 2006 foi o primeiro do Brasil. Maria Berenice Dias, que é uma desembargadora, Isso. Que é advogada, né, e defende direitos E foi quem homoafetivos. ajuizou o primeiro caso, né, de 2006. No Rio de Janeiro, o primeiro caso é de 2008. E a minha filha foi registrada em 2010. Então, é tudo muito recente e ainda temos um longo caminho a seguir, mas que eu acho que está vindo com uma certa rapidez. Quer dizer, a Rosa levou um ano para a gente registrar, o José 2 meses. Claro que a gente já tinha a Rosa. Mas você já tinha os caminhos, né? E a gente já tinha uma filha, então já tinha passado por todo o processo, não precisava repetir. Mas eu sou uma otimista, assim, nesse sentido. Cristina? Eu digo que eu tive agora, né, eu tenho 54 anos e tive a sorte de, há 11 anos atrás, conhecer minha companheira, que é bem mais nova do que eu, e o antigo sonho que eu tenho desde menina, que é constituir família, porque eu sou descendente de italianos e não se entende alguém com sangue italiano sem família, né? E era uma coisa que me frustrava demais, me trazia muita infelicidade, mas sempre desejei. Só que o mundo era outro, a situação era outra, a ciência era outra, né? Hoje nós conseguimos, através da fertilização, um filho, né? É um milagre de Deus, porque
consegue-se sem a presença efetiva de um casamento heterossexual. Então eu tive essa bênção na minha vida e há 2 anos atrás, 2 anos e 2 meses atrás, nasceu a Catarina. E a minha companheira agora está grávida de gêmeos. Então é um sonho realizado, mas também uma preocupação, né? E por isso que eu hoje estou aqui. É por eles, pelos meus filhos que eu estou aqui, porque eu acho que agora é o momento da gente lutar para uma visibilidade maior, um respeito maior, né? Um respeito à dignidade das crianças, que é como eu coloquei. Agora o problema não é mais discutir se pode casar homem com homem, mulher com mulher. Eu não vejo mais assim, isso já está posto. É difícil? Mas perto do que eu já passei na minha juventude, isso é irrelevante, né? Porque antigamente a coisa era muito feia e muito difícil. Hoje você enfrenta uma parcela da população que acha tudo isso uma coisa absurda. Antigamente era toda a população, né? Até as famílias da onde você vinha. Então hoje a coisa é bem diferente. Só que no momento então nós precisamos defender essas crianças. Cristina, você falou em visibilidade, né? Foi o termo que você usou. O que precisa ser visto? Primeiro discutir seriamente, né, no legislativo, porque como a doutora Maria Berenice Dias falou, o judiciário que está preenchendo lacunas. Está errado. Isso não é normal. É o legislativo que tem que ver a situação do país, aquilo que está acontecendo no país, o que o povo precisa, seja ele uma minoria, uma maioria. O legislativo tem que estar ligado nisso e não fingir que não existe, né? Por N motivos, porque tem que convencer a bancada disso, a bancada daquilo. Isso é absurdo, né? Então, a visibilidade é essa, é o que está acontecendo agora. Nunca eu poderia, com meus 36 anos, eu poderia imaginar que eu estaria hoje vendo uma discussão dessa ou participando de uma discussão dessa no Senado, né? Então, isso é visibilidade, as pessoas entenderem, porque as pessoas têm, é tudo um mito, é tudo uma fantasia muito louca essa coisa das famílias homoafetivas, dos casamentos homossexuais. Não tem nada de anormal nisso, isso sempre existiu, é que agora está se falando, né? Famílias homoafetivas sempre existiram, só que se escondiam, né? Então chamava de tia, não podia ter 2 mães, ou chamava de tio, não podia ter 2 pais. Então, e agora, não tinha os direitos. E não tinha os direitos, né? Que hoje nós temos. Eu consegui registrar, depois de uma batalha judicial também, registrar a Catarina. Eu adotei minha própria filha, quer dizer, é uma coisa absurda, né? Mas eu tive que adotar minha própria filha. E se eu tivesse morrido no período de gestação da Catarina, ela não teria direito a nada meu. Ela não teria direito à herança, não teria... Graças a Deus não aconteceu. Hoje eu tenho preocupação com os gêmeos, né? Se acontece alguma coisa comigo hoje, a Catarina herda tudo e os irmãos não herdarão nada, né? Então, tudo isso acontece, não adianta fechar os olhos, está posto. Sabe, se é coisa de Deus, se a religião tal não quer, ou se... Não importa o tipo de argumento. Está posto, nós existimos. Essas crianças precisam de proteção. Laura. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da visibilidade, né? Que quando a gente foi ter a Rosa, eu não tinha nenhuma informação, como eu falei aqui. Eu não sabia como eu podia fazer, não sabia se eu podia me habilitar para adoção junto com a Marta, eu não sabia se eu poderia registrá-la, eu não saberia como o mundo ia reagir a isso. Se a gente já tem um mar de dúvidas quando vai ser mãe, nessa circunstância, então, triplica essas dúvidas, eu ficava, assim, muito perdida. E fui descobrindo, por força da necessidade, os caminhos e comecei a pensar o que eu poderia fazer para trazer informação. Para sensibilizar, né? Para sensibilizar as pessoas e assim, as ações que eu tenho feito, projetos que eu tenho feito no sentido de dar à luz, mostrar as famílias homoafetivas, tem tido um retorno assim de muitos jovens homossexuais que querem formar família, que também não têm a menor ideia e na hora que vem outras pessoas, outros exemplos, caminhos, registros, se encorajam de seguir as suas vidas e outras pessoas não homossexuais que têm acesso a isso se sensibilizam, querem que seus filhos conheçam, convivam para que as pessoas sejam
enfim, aprendo a conviver com o outro, com a diversidade, enfim, eu acho que é uma experiência sempre muito enriquecedora. Então, eu comecei a pensar projetos e fiz, principalmente até agora, 2 projetos, que foi um espetáculo de teatro que até teve aqui em Brasília, no CCBB, em fevereiro desse ano. Estreou aqui, a estreia nacional foi aqui, justamente porque o CCBB queria implementar essa discussão política sobre esse tema, que foi um espetáculo que eu escrevi chamado Aos Nossos Filhos, que era feito, protagonizado pela Maria de Medeiros, e que agora vai virar um filme com direção da Maria de Medeiros, e a Marieta Severo vai fazer a personagem, que é sobre uma relação de mãe e filha, onde a mãe, na verdade, já quebrou esses paradigmas de família, ela já fez a revolução sexual, ela já casou 3 vezes, ela já teve filhos em vários casamentos, ela, né, não vamos dizer que a gente é novo a partir de agora, a família tradicional já vem sendo revolucionada, inclusive nas leis, faz algum tempo. E essa mas não muito nas leis, né? Pois é, mas o divórcio, pelo menos, a gente é lei. Então, mas é na década de 70, né? Pois é, na década de 70. E essa geração dos anos 60 foi muito emblemática para conseguir essas modificações. Então, é uma mãe dessa geração, mas que vai ouvir da filha, que é homossexual, está com uma companheira há 15 anos, que elas vão ter um filho e que esse filho está na barriga da companheira. E por mais que a mãe queira aceitar isso, abre um champanhe, vamos brindar. No íntimo? No íntimo aquilo não desce bem, sabe Deus por quê, né? Mas porque a geração dela isso não era uma possibilidade, porque os homossexuais amigos dela não puderam ter essa opção, porque outros tantos morreram, porque tem um monte de nó nesse preconceito que forma essa mulher. E da mesma forma, a filha, que é ela é até uma advogada e tudo, é muito bem informada, criada por essa mãe muito aberta, ela também criou os seus preconceitos ao longo da vida, porque a mãe vivia se mudando e ela teve vários padrastos e ela tinha irmãos que não eram exatamente irmãos, depois sumiram e ela não via. Então ela acaba criticando as escolhas da mãe, querendo uma vida infinitamente mais careta, quero ficar com ela o resto da vida e não sei o quê. E o espetáculo coloca essas 2 mulheres em confronto para discutir as novas configurações familiares e para discutir os preconceitos que todo mundo tem, né? Eu sou homossexual, então não tenho preconceito nenhum contra nada. Eu tenho que lutar contra os meus preconceitos e encontrá-los. Então, discute os preconceitos e principalmente a capacidade do afeto familiar, do amor, superar esses preconceitos, né? Então, acho que eu busco que a coisa termine num encontro dessas 2 mulheres que reviraram as suas vidas. Isso, né? A relação de mãe e filha tem sempre muita coisa para ser tirada debaixo do tapete. Independente de... Exato, eu encontrei muito essa resposta, né, do público, independente de viver aquela situação ou não, de identificar essa relação que vem das gerações, né? Mas que elas se preparam, então, para essa nova vida, para essa terceira geração que vai chegar. E foi muito interessante a repercussão internacional desse projeto, que é uma coisa que eu não esperava. A gente apresentou em Lisboa, depois a gente foi chamado aí para a Universidade de Michigan, discutir justamente no departamento da comissão, estou chamando de comissão, no departamento que estuda direitos humanos na universidade, além do departamento de teatro. Justamente... A Maria de Medeiros tem uma carreira sólida, internacional, a Maria, né? É uma pessoa muito internacional e acabou que chamou atenção para... E porque o tema não está sendo debatido só aqui, né? Porque é um tema que está em questão nos Estados Unidos, é um tema que está em questão na Europa. Estados Unidos, alguns estados legalizaram a união entre outros homossexuais, não. Outros não. A Michigan, por exemplo, não é legalizado, na universidade onde a gente foi chamado a discutir. A universidade, inclusive, os pesquisadores que discutem gênero e tudo são super a favor, tem pesquisas super fortes, mas o estado é um estado muito conservador. Então, foi muito interessante essa troca lá. E eu acho, assim, esse tipo de... E fiz também a pesquisa para um projeto para televisão, para o GNT, chamado Novas Famílias, onde, inclusive, na primeira temporada, a gente fez um episódio sobre a minha família. Era um programa piloto que acabou indo ao ar, mas que mostra um pouquinho. Marta, era Rosa pequenininha, eu estava grávida, não chegou a... Mas ainda tinha só uma criança, só tinha uma criança e eu estava grávida e não deu tempo de pegar a chegada da Cacá. Então, mas que também me surpreendeu porque a gente se expôs, né, não só na temática, mas a nossa vida familiar, com a empatia, a simpatia que as pessoas
tiveram também a partir daí, né? Até na vara da infância, a gente estava com o processo de adoção da Clarice, todo mundo tinha visto na escola das crianças, quer dizer, foi uma coisa muito positiva, porque, na verdade, você falou, né, as famílias homoafetivas sempre existiram, e, na verdade, na hora que a pessoa vê mais de perto, você bota uma câmera lá, igual na sua casa, vai ter, né, as mesmas coisas, a criança vai ser fofinha e vai acordar à noite. E não tem, e é isso, né? Para todo mundo é isso, com as maravilhas e as inseguranças, que é isso. E eu acho que eu busco, então, na verdade, acabei criando uma vertente do meu trabalho que ficou muito focado nisso, por um desejo de, dentro do que eu posso fazer, que eu não sou uma pessoa da área jurídica, por exemplo, né, trazer, discutir ao máximo esse tema para ele ir ficando cada vez mais visível e sensibilizando as pessoas em relação a isso. E faço isso pelos meus filhos, e tanto que o espetáculo chama Aos Nossos Filhos. E como que vocês percebem esse processo de sensibilização, né? Cristina, você tem já, enfim, né? Você tem uma bagagem aí, sim, né? Você já passou por momentos muito diferentes, né? Na evolução, na cultura brasileira, sim, e tal. Como é que você percebe hoje o processo de sensibilização, a percepção da existência das novas configurações familiares, né? Eu acho que quando você tem por exemplo, na cidade, eu moro numa cidade, como eu disse, de 7 mil habitantes, é uma cidade muito pequena, uma cidade preconceituosa, como toda cidade do interior do estado de São Paulo, ou do Brasil todo, mas eu tenho uma visibilidade muito grande, eu fui vereadora e sou uma pessoa polêmica, obviamente, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas com o nascimento da Catarina, o que eu percebi é que as pessoas viram que não é nada diferente, né? Que a gente tem as mesmas preocupações, a gente baba do mesmo jeito, né? Fica boba. Eu fiquei muito boba com o nascimento da Catarina, sempre fui uma pessoa muito dura, muito, né? Até pelo meu próprio trabalho e minha atuação na cidade, minha atuação política na cidade. E com o nascimento da Catarina eu fiquei uma pessoa muito mais suave, né? E boba mesmo. E as pessoas começaram a ver e tiveram uma reação ao nascimento da Catarina que me surpreendeu. Pessoas que eu nunca imaginei me vieram me cumprimentar. Né? Uma criança, eles pedem para ver a Catarina. Né? Eles querem tocar. Eu não sei o que pensa, né? De repente é até uma curiosidade, mas essa curiosidade é importante, porque isso quebra preconceito. Né? Uma criança, a gente estava conversando com a Laura, é bem diferente você interpretar ou ver, perceber a vida de um casal homossexual quando tem uma criança. Você vê que somos todos iguais, né? A gente vai acordar com a olheira aqui embaixo porque a criança não dormiu, vamos ter as mesmas preocupações Então, para ver que é todo mundo normal, de escolher não somos escola, diferentes. de quais Exato. vão ser os ambientes que a sua filha vai, Exatamente. que a sua filha vai frequentar. A escola onde a minha filha está frequentando agora, que nós colocamos na escolinha, a escola se interessou e colocou como trabalho de final de ano para as crianças pequenininhas. Somos todos diferentes, mas somos todos iguais. Então, existe essa coisa de passar. Quando há boa vontade, né, e sem nenhum tipo de pé atrás, e caindo na realidade, porque não adianta, isso vai... Justamente por eu ter visto, eu já vi, eu sou do tempo que era feio você conversar com uma mulher desquitada, eu não podia ter amigas, filhas de desquitados, né? Posterior, porque era feio, era uma mulher que não prestava antigamente, uma mulher que era desquitada, era largada do marido, como falou o doutor Luciano, era esse o termo. Né? Bom, essas mulheres ainda enfrentam preconceito até hoje. Sim, mas era uma coisa assim, é eu não mais podia ter. Do que em relação mais tarde os meus pais, o meu claro. pai que me proibia de ter amizade com a filha de uma mulher separada, mais tarde meu pai se separou da minha mãe, né? E depois parou-se com essa coisa da mulher largada. Nos Estados Unidos, aqui nem se fala, porque aqui é um preconceito velado, mas nos Estados Unidos era proibido uma mulher branca casar com um negro. Sabe, tudo isso foi caminhando, quer dizer, o mundo vai evoluir. Por mais que que algumas pessoas esperneiem e queiram colocar uma tarja feia em cima desses relacionamentos, desses casamentos homoafetivos, não tem nada de feio. É uma vida como outra qualquer.
né? Então, e temos crianças, temos as mesmas preocupações. Vamos conversar sobre os direitos dessas crianças. Eu ouvi a sua exposição na audiência pública, né? Eu queria que você contasse para mim como você imagina a evolução, né, desse Sim, processo. Sim, eu vejo, é muito interessante. Se alguém me ofende por algum motivo, graças a Deus, eu nunca sofri preconceito, assim, de alguém pegar e me falar alguma coisa. Eu nunca passei esse tipo de coisa. Né? Apesar de viver num lugar pequeno, metida na política, poderia ter passado muitas coisas desagradáveis. Mas, graças a Deus, não passei. Mas, se eu tivesse passado por uma coisa assim, discutir, por exemplo, com alguém, eu teria uma postura. Só que se alguém fizer alguma coisa com a minha filha, eu vou ficar muito brava. Né? E eu vou buscar os direitos, os meus direitos. Eu acho que ninguém pode ter o direito de ir na televisão e colocar uma criança em xeque só porque ela é filha de uma família homoafetiva. Isso não pode acontecer mais. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem que proteger essas crianças também. Então eu acho que nós temos que começar a reagir de uma forma muito firme em relação a esses ataques. Então eu vejo um crescimento rápido. Eu fiz essa pergunta para Maria Berenice Dias também, que é advogada especializada, né, em direitos homoafetivos. Assim. Vocês acreditam que hoje a legislação de proteção à infância não protege as crianças de vocês? Eu acredito que proteja, porque consta lá. Não é o suficiente, assim, mas precisa de mais. Precisa de mais. O ECA protege todas as crianças. E é um instituto maravilhoso, na verdade. Só que é preciso... E muita coisa se consegue até... Mesmo o processo, pelo menos, de adoção unilateral dos meus filhos, tinha muita coisa do processo de adoção unilateral. Foi esse processo que a gente fez para registro das crianças. Tinha muita coisa do Estatuto da Criança e do Adolescente, no sentido justamente de que aquela adoção era importante para preservar os direitos constitucionais daquela criança. Mas, quando se fala de alguma coisa com muito preconceito, é preciso de legislações específicas. Eu sou a favor das legislações específicas no que se refere às questões raciais e sou a favor que se crie legislações específicas no que se refere à questão da diversidade sexual também, porque precisa de mais espaço, de mais visibilidade e de mais proteção, porque é uma coisa alvo de preconceitos que a gente não sabe. Então é preciso que se fale claramente. A nossa Constituição é ampla e bonita, mas precisa justamente que crie um foco para que essas crianças estejam devidamente protegidas, né? Sim, alguns direitos negados aos casais homoafetivos atingem as nossas crianças. Como, por exemplo? Se nós não pudermos, se não houver uma legislação dizendo que todo casamento é igual, tanto homem com homem, mulher com mulher, ou homem com mulher, são iguais, todos, os nossos filhos nos questionarão e serão questionados pelos seus amiguinhos. Isso ninguém pensa. Né? Os direitos que são negados hoje, o fato de se permitir, de não se criminalizar a homofobia, está prejudicando essas crianças também. Com certeza. Porque dá o direito das pessoas tratarem como monstros, como eu já vi em programas de televisão de grande audiência, uma virulência, um ódio tão grande. E crianças podem ver aquilo e serem prejudicadas na escola, no dia seguinte o amiguinho chegar e falar, olha, eu vi lá e você não é de Deus, sua mãe não é de Deus, vocês estão tudo com o capeta. E uma criança dessa, o que pode acontecer com ela? Por que ela não tem direito de crescer aceita, né? A família dela sendo aceita. Não só ela, a família dela tem que ser aceita para ela se sentir aceita. Né? Então, é essa a falta de legislação em relação às famílias homoafetivas como um todo, não só às crianças. Não é só a legislação, né? A legislação, às vezes, a história da lei que não pega, sim, né? Então, sim. E muitas vezes o processo de sensibilização, ele passa ao largo, sim. Né? Da legislação. Mesmo, você precisa de uma lei para proteger as crianças, até o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, infelizmente, tem vários artigos que não são cumpridos. Exato. Pois é. Né? Então, assim, mas... A educação, né? Mas na verdade é exatamente isso que você está falando. Mas se você tem as leis que protegem, você ajuda a vencer, a abrir caminho para esse tipo de coisa. Eu trabalhei bastante tempo. Eu trabalhei bastante tempo com projetos ligados à questão da cultura afro-brasileira, projetos que
que falavam nesse assunto. Trabalhei com comunidades quilombolas, trabalhei com jongo, trabalhei com umas coisas assim. E o governo, nos últimos anos, tem feito um movimento real de abrir espaço para esse tipo de projeto, né? Trabalhei com Lázaro, uma coisa de... Com quem? Com Lázaro Ramos. Chega de negro na televisão fazendo ou empregada doméstica ou em novela de época fazendo escravo, né? As coisas foram mudando, assim, a duras penas estão mudando e existem leis que protegem. Racismo é crime. E é toda uma luta que eu me acompanho, não sei, não estou literalmente na pele, né? Então eu só tenho os meus amigos, mas que começa a ser de fato mais protegido pela lei. Claro que um dos argumentos contrários à aprovação da legislação é que ela não é necessária. Ela não seria necessária. Tanto quanto o que criminaliza o racismo também não seria necessário. Nada é necessário. Pronto, todo mundo, a gente vive num mundo cor-de-rosa como um arco-íris. Que ótimo. Mas não é assim. Na verdade, precisa sim de leis que protejam. E claro que a gente vem discutindo... Quando eu era pequena, eu ouvia muito mais piadas racistas do que eu escuto hoje. Hoje, dentro de um determinado circuito... É feio, né? A pessoa pode pensar, mas não fala mais. E a piada com o homossexual ainda não é feio, as pessoas ainda falam e riem. E claro que vem de anos de batalha que a gente tá bem atrás, na verdade, na questão da homossexualidade. Mas que precisa ser amparada como... No caso aí não é uma minoria, é uma maioria, né? Mas como outras, vou botar as minorias entre aspas, já começam a ser amparadas por programas de lei que realmente começam a resultar, que trazem visibilidade, que trazem discussão sobre o tema. Eu acho que não é diferente, é um segmento específico da população que sofre preconceito, precisa ser amparado. Incluindo as crianças, né? E incluindo as crianças de todo mundo, porque uma coisa nociva dessa forma pode agredir o meu filho, e já ouvi histórias, pode agredir uma criança que mais tarde, na adolescência, vai querer se relacionar, um menino vai querer se relacionar com outro menino, e às vezes acaba se matando, porque escuta de maneira tal que ela não pode fazer isso, que gera uma infelicidade tremenda. Então isso é criminoso, isso pode gerar morte. Bom, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente na Cidadania. Nós conversamos com a dramaturga e produtora cultural e atriz Laura Castro e a empresária, produtora de orgânicos, Cristina Lerosa, sobre novas configurações familiares e os direitos das famílias homoafetivas. Mande suas críticas e sugestões, ligue para o 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Obrigada pela sua atenção e até a próxima.